nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Quem já ouviu aqui falar dos valentes de Davi? Que bom. Segunda Samuel 23, versículo 8. Então, você pode acompanhar ouvindo também. Então, preste atenção. Diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lef, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi, a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, como uma oferta ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30, e assou a sua lança contra 300, e os feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maaral, Nefotatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itaí, filho de Ribal, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idaí, do ribeiro de Gaás, Abialbon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliabe, Saobonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Samá, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita,
Pará e Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita. Amonita a gente já conhece, né? Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira e Trita, Garebe e Trita, Urias, Eteu, ao todo 37, além dos 3 primeiros. 40 homens. Amém? Decorou? Pode vir aqui falar? Não? Então vocês não prestaram atenção? Decorar isso aqui, irmãos, não é brincadeira. Né? Mas, com certeza, no tempo deles, o povo, os soldados, todos conheciam eles. Eles eram famosos. Eles eram heróis nacionais. Eram homens que realizavam coisas surpreendentes, fora do normal, tremendamente usados. Imagina esses 40 homens, eles eram a tropa de elite, a guarda de elite de Davi. Então Davi matava gigante, e ele tinha esses soldados, né, que não eram pouca coisa, ao redor dele, quando ele necessitava. Então, um exército que nós podemos dizer invencível. Durante muito tempo, eles foram invencíveis. E diz aqui que desses 40, 30 eram muito especiais. E 3 desses 30 eram muito mais que especiais. Né? Eram 40 homens especiais. Desses 40, 30 eram muito especiais. E 3 desses 30 eram muito mais especiais. E tinham, sob o comando deles, né? Nada menos que Davi, que era um grande guerreiro. Homens que temiam a Deus, guerreiros, homens temidos, honrados, respeitados, que cumpriam bem a sua função. Está aumentando sozinho, né? Não? É vocês então que estão aumentando. Então você concorda comigo que aumenta sozinho? Foi o que eu falei, está aumentando sozinho o volume. Quem acredita em fantasma? Eu ia pegar os outros, mas levaram embora. Vamos lá. Então, amados, qual é a minha pergunta? Homens corajosos. Homens que marcaram a história, que deixaram os seus nomes marcados na Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Ter o seu nome, o seu feito, a sua função, o que você representava, marcado aqui na palavra de Deus, tem sempre um propósito, amém? Agora a minha pergunta, eles sempre foram assim? Eles nasceram valentes? Nasceram guerreiros, respeitados, honrados, destemidos, corajosos, dispostos a darem a sua vida por uma causa, dispostos a darem a sua vida por um rei? Era essa a disposição, né? Eles estavam, esses soldados, aquele que enfrentou os 800, ele foi ali sabendo que ele podia morrer. O Eleazar, quando ele ficou sozinho no meio de um campo de lentilhas, e um exército veio para cima dele, ele sabia que ele podia morrer, ele estava disposto a morrer. Dispostos a morrer por uma causa. Eu pergunto, eles eram desse jeito? O que a palavra de Deus nos diz sobre esses homens? Como eram esses homens? Né? Abra lá sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. É só voltar um pouquinho. Aliás, não, tem que voltar muito, né? Deixa eu ver. Isso aqui, tem que voltar um capítulo. Ou melhor, um livro. De 2 Samuel 23, você volta lá para o livro de 1 Samuel. Volta um livro, capítulo 22. 2 versículos só. Somente. Davi já tinha alcançado fama em Israel, já tinha matado seu gigante, já diz a palavra de Deus que ele conduzia os exércitos do rei Saul com prudência, a ponto de causar inveja no rei Saul.
né? E até por isso ele já era perseguido por Saul. Saul já queria matá-lo. E quando Saul decreta a morte de Davi, Davi descobre que não teria jeito, se ele ficasse no reino ele seria morto, ele foge. E ele vai para a caverna de Adulão. Davi retirou-se dali, versículo 1, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. A família de Davi sabia que já não era seguro para eles estarem em Jerusalém. Certamente, Saul iria matá-los. Ajuntaram-se a ele, e diz aqui, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então, você vê que maravilha. Davi sai de uma situação muito confortável para agora ter junto com ele um exército de endividados. Homens amargurados de espírito. Já pensou o papo desse pessoal? Você já pensou a conversa deles? Né? Como eles eram assim, animados. Não é verdade? Otimistas. Os caras endividados, não conseguem pagar as dívidas. Baixa estima. Certamente, homens de baixa estima, tentando sobreviver. Homens que não sonhavam. Era uma turma de problemáticos, desprezados, perseguidos. Você já viu alguém dar valor para endividado? Né? Quem tem dinheiro, normalmente, tem muitos amigos. Endividado, as pessoas acabam, muitas vezes, ficando longe delas. Então, esses homens estavam ali, numa situação assim. Problemáticos, desprezados, perseguidos, a ponto de não terem mais o que perder e irem se unir a um fugitivo. Foram se unir a Davi. Condenado à morte pelo rei Saul. Então, irmãos, vocês vejam um quadro extremamente negativo. Quem daria crédito para esses homens? Naquele tempo. E quem daria crédito hoje para eles? Num banco, né? Quem ia dar crédito para essa turma? Quem daria crédito para esse exército? É um exército que, de uma certa forma, já começa mal. Já começa derrotado. Quem daria crédito para este líder? Você fala assim, Davi está liderando um exército de homens amargurados de espírito. Imagina as conversas à noite deles, o papo deles, falando dos problemas, das dificuldades, das angústias. Então, amado, eu estou usando esse exemplo desses valentes para que você entenda que Deus pode transformar qualquer homem. Amém? Qualquer um que o busque de coração, qualquer um que deseje uma mudança de vida, que esteja disposto a obedecer a Deus, qualquer um com um coração sincero. Desses 400, Deus extraiu 40 valentes. Mas isso não quer dizer que os outros não se tornaram grandes guerreiros. É que esses 40 se destacaram muito mais. Mas quando você começa a ler os feitos desses homens, desses primeiros 400 com Davi, eles já começam a entrar em batalhas onde o líder deles confiava em Deus. E Deus tinha um propósito na vida dele. E eles já começam a ter vitórias. Deus começa a mudar o caráter deles. Homens que começam a depender de Deus e a ter que confiar em Deus. Então, trazendo para a nossa vida, né? Não importa o estado em que você está, Deus tem poder para te transformar. Amém? 1 Samuel 2, versículo 6, diz o seguinte. Se você quiser abrir.
1 Samuel 2. É o cântico de Ana. Primeira Samuel 2, 6-8 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Em outras traduções, diz que desde o esterco exalta o necessitado. Quer dizer, uma situação ruim mesmo. Uma situação de muita dificuldade. Desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Glória a Deus. Então, quando você passa a servir a Deus de coração, você passa a servir um Deus que tem poder para transformar a vida de um homem amargurado de espírito, a vida de um homem endividado. Quando eu falo endividado, você sabe como é ruim, né? Como é ruim estar endividado. Você perde a tua liberdade. Não é verdade? Você perde a tua liberdade. Você tem que dar conta da sua vida, mais do que o normal. Não é? Você não pode comprar o que você deseja. Às vezes você tem falta do básico na tua vida. E quando você não tem o básico, você sente um sentimento muito ruim. Você fica com baixa estima, né? Porque está faltando o básico na sua casa. Muitas vezes por uma falta de sabedoria sua, ou às vezes por uma situação que Deus permite você passar. Um desemprego, não é verdade? Né? Uma enfermidade, um gasto extra. Mas Deus tem poder de transformar, amém, queridos? E quando eu falo isso, eu falo de uma vida. Homens que viviam uma vida muito ruim, e que Deus pôde transformá-los em valentes, em heróis nacionais, em guerreiros, homens de autoestima, muita confiança. E no Novo Testamento nós vemos esse quadro também, não é? Se nós formos ver o exemplo de alguns apóstolos, a palavra de Deus nos diz lá em Marcos 2, versículo 13 e 14, diz assim: e tornou a sair, Jesus, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Quem é Levi? Pode falar sem medo. Isso, Levi é Mateus, né? E os teólogos, alguns dizem que Mateus seria o sobrenome dele, que na época era muito conhecido, é muito comum, em Jerusalém, que seria Matatias, e era um nome muito comum, mas não há provas disso. E outros dizem que Jesus simplesmente o resolveu chamar de Mateus, porque Mateus significa, quem tem filho com o nome Mateus deve saber. O que significa? Presente de Deus. Dom de Deus, dádiva de Deus ou presente de Deus. Um bom nome para você pôr no seu filho. Amém? Presente de Deus. Dádiva de Deus. Mateus. Então Mateus, Jesus chama Mateus. Num determinado momento ele aceita o chamado, obedece e começa a seguir a Cristo. E quem era Mateus? Ele era um publicano. Era um cobrador de impostos. E naquele tempo, nos tempos de Jesus, o cobrador de impostos, ele cobrava impostos para Roma, que era a nação que subjugava e dominava Israel. E isso trazia para o judeu um sentimento muito ruim, de muito ódio, de muita raiva, certo? Tem aqui os que conhecem a história melhor que eu. E o judeu ficava com muita raiva. Então o publicano, ele era odiado.
ele era considerado um traidor da nação. Porque o publicano também era judeu, e ele cobrava os impostos. E muitos desses publicanos eram desonestos. Guardavam uma parte do imposto para si, às vezes cobravam uma parte maior do imposto. E isso deixava o judeu com mais raiva ainda. E conta a história que o judeu, ao pagar o imposto, se tinha troco, ele não aceitava. Então você imagina, assim, uma brincadeira, sem ofender, o judeu não querer troco de volta, certo? Não querer o dinheiro dele de volta, né? Ele não aceitar o troco dele. Mas era assim, ele não aceitava o troco. Por quê? Porque o dinheiro na mão do publicano era considerado um dinheiro impuro e contaminado. E que se eu pegasse aquele dinheiro, eu estava me contaminando e trazendo impureza para a minha vida. Então ele não queria. Né? Eu imagino o sufoco dele querendo arrumar o imposto certinho, para não ter troco, para não precisar receber de volta e também para não perder, certo? Só que Mateus se tornou um apóstolo de Cristo. Amém? Um homem que Deus transformou. Um homem que Deus o chamou. E ele escreveu um dos livros da Bíblia. Com certeza, Mateus, ele era muito detalhista, né? Até porque era um cobrador de impostos. Devia ser muito atencioso. E deve ter feito muitas anotações daquilo que ele viu Jesus fazer. E no ano de 80, aproximadamente no ano de 80, 85 depois de Cristo, ele escreve o livro de Mateus. E um livro para nós, rico em detalhes sobre a vida do nosso Senhor Jesus. O primeiro livro que nós começamos a ler, né? A maioria dos que se convertem começa a ler Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Começa a conhecer a Cristo lendo Mateus. Muitas histórias bíblicas, histórias de Natal, são contadas na igreja com os relatos de Mateus. Amém? Então, alguém que deixou algo muito precioso para nós e que serviu a Cristo depois. Não há muita riqueza de detalhes da sua história, do que ele teria feito, mas o que é certo é que ele serviu a Cristo durante muitos anos em Jerusalém. E depois tem algumas histórias que são mais lendas sobre ele. Mas um servo de Deus que deixou uma riqueza de detalhes para a gente, deixou um livro maravilhoso. E tem um livro que eu tenho lido ultimamente, de um escritor que eu passei a admirar bastante. Ele se chama Augusto Cury. Quem conhece Augusto Cury? Né? A maioria aqui já deve ter lido livros dele, excelentes. Ele é um cristão, ele é psiquiatra, pesquisador da psicologia, além de escritor. Ele tem muitos livros, traduzidos em mais de 70 idiomas. E em um dos seus livros, chamado Mestre Inesquecível, ele faz uma análise muito interessante dos discípulos de Cristo. E o título de um dos capítulos é Escolhendo discípulos desqualificados para transmitir seu sonho. Então ele fala sobre a qualificação dos discípulos de Cristo. E ele já começa no título dizendo, escolhendo discípulos desqualificados para transmitir seu sonho. E eu fazendo um resumo do capítulo, eu escrevi assim para vocês. O mestre da vida queria formar pensadores que conhecessem o alfabeto do amor. Ele acreditou no ser humano. Acreditou em cada um de nós, apesar de todas as nossas falhas. Honrou pessoas sem honra. E disse, você pode, aos paralíticos de corpo e de inteligência. Amou os que não amaram. E doou-se a quem não merecia. Se você sente que erra com frequência, tem muitos conflitos e acha que não tem qualificação intelectual para brilhar afetiva e profissionalmente, não desanime. Se estivesse morando próximo ao Mar da Galileia, provavelmente você seria um dos escolhidos para segui-lo. Jesus tinha um especial apreço pelas pessoas problemáticas. Quanto mais elas tropeçavam e davam trabalho, mais ele as apreciava e investia nelas. Amém? Glória a Deus. Então, lendo aqui, eu já me vi aqui em alguns pontos. Não sei se você também se viu.
E eu peguei um dos discípulos, ele faz algumas análises sobre os discípulos, e eu peguei uma das análises dele sobre Pedro. Ele diz assim, são as características, ele tem um capítulo sobre as características, capítulo não, um título, um texto sobre as características negativas de Pedro, e as características positivas de Pedro. Pedro era inculto, não sabia ler, intolerante, ansioso, irritado, agressivo, inquieto. Bom, por enquanto aqui, nós estamos ganhando dele na parte do não saber ler. Amém? Né? Então, estamos melhor que ele. A gente sabe ler. E temos um pouco de cultura, certo? Então, eu vou ler de novo. Intolerante, ansioso, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado, impulsivo. Pedro era assim. Repetia os mesmos erros com frequência e não suportava ser contrariado. Faz tempo que eu não faço essa brincadeira, né? Isso aqui é só para o pessoal das outras igrejas. Foi vencido pelo medo, negou Jesus 3 vezes. Quantos de nós ainda possuem essas características? Não é verdade? Já conhecendo a Cristo há muito tempo. Porém, Pedro também tinha suas características positivas. Então, um resuminho bem pequeno, irmãos. Se você tiver interesse, é muito bom esse livro. Eu tenho lido para minha filha toda noite. Leio um pedacinho do livro. Era uma pessoa simples, humilde e sincera. Tinha uma enorme capacidade de aprender. Era rude, mas possuía a emoção de um menino. Singela e ingênua. Acreditava facilmente em Jesus. Obedecendo ao chamado de Jesus, teve coragem de caminhar sobre a superfície do mar. Sucumbido pelo medo, afundou. Então, essas são características positivas de Pedro. Alguém humilde, sincero, simples. E ele faz também, ali no livro dele, algumas, fala sobre João, que eu não cheguei a anotar, senão vocês não iam aguentar, eu ia ler muito. Mas eu achei interessante ler aqui para vocês também um resuminho da análise que ele faz sobre Judas, aquele que o traiu. Então presta atenção. Judas era moderado, dosado, discreto, equilibrado e sensato. Do que podemos observar nos 4 evangelhos de Jesus, não há nada que desabone o comportamento de Judas. Judas era o cara. Olha, não há elementos que indiquem se era tenso, ansioso ou inquieto. Não há relatos de que tenha ofendido alguém, nem que tenha tomado uma atitude agressiva ou impensada. Jesus chamou a atenção de Pedro e de João diversas vezes. Chamou a atenção de Tomé por sua incredulidade. A Felipe disse, há tanto tempo estou convosco que não me conheces. Entretanto, Jesus jamais chamou a atenção de Judas, a não ser na noite em que foi traído. Era provavelmente o mais culto, o mais esperto, o mais eloquente e o mais polido dos seus pares. Não fazia escândalos, nem tinha comportamento que perturbasse o ambiente. Agia silenciosamente. Nos dias de hoje, Judas seria o cara. Essa frase última é minha. Né? Assim, né, o Recursos Humanos fosse analisar, ele fala, esse aqui... Esse passava, né, Nando? Está dentro do perfil. Opa, eu quero esse aqui do meu lado. Jesus tinha muita paciência, né, queridos? Não, acho que com Judas ele não precisou ter muita paciência, tinha com os outros, que se tornaram grandes apóstolos. E algumas características negativas de Judas. Judas não tratara seus conflitos adequadamente. Pequenas frustrações transformaram-se em monstros. Pequenas pedras em montanhas. Não entendia seus sentimentos mais profundos. Embora moralista e dosado, tinha dificuldade de penetrar no próprio mundo e reconhecer suas mazelas. Sabia julgar,
mas não sabia compreender. Errava pouco exteriormente. No secreto do seu ser, devia exaltar a si mesmo. Uma das piores características de Judas era não ser uma pessoa transparente. Antes de trair Jesus, traiu a si mesmo. Então, essas são as análises desse autor. Ele não é uma pessoa perfeita, mas são muito boas as análises que ele faz, como psiquiatra, que eu não sou, como pesquisador, psicólogo, e principalmente porque ele, pesquisando a mente de Cristo, ele se converteu. Ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, queridos, o que a gente pode analisar até aqui? Primeiro, as aparências enganam. Fala para quem está do seu lado. As aparências enganam. Por quê? Porque Deus olha o coração dos homens. E os homens olham as aparências. O mais bonito. Eu sou homem, eu tenho que falar a mais bonita, né? Senão fica mal. Brincadeira. Né? O mais isso, o mais aquilo, o mais esperto, o mais, os homens olham o mais alto. Quando Deus rejeitou a Saul como rei e mandou Samuel ir até a casa de Jessé, ungir um novo rei, porque Saul já havia sido reprovado, Samuel chegou na casa de Jessé e falou para ele: olha, cadê seus filhos? E ele chamou os filhos dele, e o primeiro que aparece, o Eliabe, ele era alto, e quando o Samuel viu a sua altura, o seu porte físico, porque ele era um guerreiro, certamente está aí o ungido do Senhor, é esse aí que vai botar para quebrar, esse é o nosso rei. E Deus fala ao coração do profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Deus olha para o coração. E aí Deus fala com Samuel, quando passam todos os filhos, nenhum deles, Jessé, não tem mais nenhum? Tem um que está ali cuidando das ovelhas. Tá lá, está trabalhando. Aí manda chamar, ele não ia nem ser chamado. O próprio pai não ia nem chamar o último filho para sentar à mesa, porque era costume, naquele tempo, quando o profeta vinha visitar uma família, todos se sentavam à mesa. E Davi estava sendo esquecido pelo próprio pai e pela família, pois era aquele que Deus queria. Era aquele que Deus estava olhando o coração e dizendo: é você que vai ser rei de Israel. Amém? É você que eu tenho escolhido. Eu tenho visto o seu coração. Amém? E a palavra de Deus nos diz aqui, aliás, as análises do Augusto Cury diz que Judas não conseguia penetrar no seu interior e reconhecer suas mazelas, seus erros. Então é importante que nós, irmãos, reconhecemos as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos erros, enquanto há tempo. A gente reconheça as nossas falhas, né? A gente chama de erro, falha, deslize, mas a palavra de Deus nos diz que é pecado mesmo. E voltemos para o Senhor, para que Ele possa nos curar das nossas pequenas frustrações, né? Para que elas não se tornem monstros nas nossas vidas, curar das nossas mágoas, que não haja rancor, que não haja mágoa na nossa vida, por ninguém, por nenhum dos nossos parentes, por nenhum irmão, por nenhum amigo de trabalho, porque isso vira um problema lá na frente. A gente não sabe com quem nós vamos nos encontrar. Não é verdade? Então, comece já esse exercício de perdoar e deixar Deus te perdoar, reconhecendo os seus erros. Amém? Glória a Deus. Segundo, né? Deus tem poder para transformar.
Irmãos, Deus tem poder. É óbvio. É tão fácil, né? Mas às vezes, você olha para a sua vida e há áreas da sua vida que você vê que ainda não foram transformadas. Mas Deus tem poder para transformar a sua vida. Amém? Deus tem poder para transformar ignorantes, agressivos, incontroláveis, impulsivos, medrosos, incrédulos, em homens cheios de sabedoria, cheios de domínio próprio, amáveis, dóceis, corajosos e homens de fé. Você vê a vida dos apóstolos no livro de Atos. Você vê a vida deles depois que Cristo se foi, e aí eles poderiam se sentir abandonados. Agora acabou, nosso líder foi, né? Foi levado aos céus, mas a palavra de Deus diz que eles não ficariam órfãos, sozinhos, e Deus enviaria o Espírito Santo para consolar os seus corações. Era a presença de Deus na vida deles, porque a palavra de Deus nos diz que, se nós amarmos a Deus, através do Espírito Santo, Jesus diz, eu e o Pai viremos e faremos morada na sua vida. Através do Espírito Santo, Deus está presente na sua vida. Amém? E os apóstolos se tornaram homens corajosos, dispostos a morrer pela causa do Evangelho. Você vê Pedro, que negou a Cristo 3 vezes, que se você, quando você lê o Evangelho, você vê a maneira como ele negou, não foi brincadeira. Ele mentiu. Quando ele foi questionado, diz que ele praguejava. Vai saber, irmão, você lê lá o que é praguejar no dicionário, é amaldiçoar. Vai saber o que ele dizia de Jesus ali na hora do desespero, na hora do medo incontrolável de pensar que ele poderia sofrer o que Jesus estava sofrendo. Ficou apavorado. Mas Pedro era sincero, ele não escondia os seus sentimentos, ele era transparente. E ele chorou depois que ele traiu o Salvador. Muito diferente no livro do Augusto Cury, interessante o que ele fala sobre Judas. Por que ele não chorou? Por que ele não se arrependeu, como Pedro, do que ele fez? Porque haviam coisas na sua vida que não estavam curadas. E Pedro se tornou um grande apóstolo de Deus, sem medo, enfrentando com sabedoria. Aquele homem culto, cheio do Espírito Santo, ele confrontava os homens sábios daquela época e tinha resposta para cada uma das questões deles, dos questionamentos. E tinha alegria em servir a Cristo. E ficava feliz. Primeira vez que ele foi açoitado, ele e João saíram felizes, dizendo, puxa vida, olha só, nós somos dignos de ser açoitados que nem a Cristo. Você olha assim e fala, esses caras são loucos. São loucos por Cristo, amém? Olha que transformação. Homens transformados. Para fazer a obra de Deus, você precisa ser transformado. Nós precisamos deixar Jesus nos transformar. Então é isso. Terceiro, Deus não faz acepção de pessoas. Opa, glória a Deus. Então, estamos todos contados, amém? Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio 10, 17, 1 Pedro 1, 17, você pode ler em casa, eu não vou ler agora. Eu tenho na minha mesa ali escrito, Deus não faz acepção de pessoas, faz acepção de atitudes, mas de pessoas não. Deus ama todos. Todos podem ser usados. Todo aquele que com coração sincero se achega a Cristo, pode ser transformado por Jesus. 4. O título dessa palavra é Quem Deus Escolhe. É o título que eu dei para essa pregação. Quem Deus escolhe. Deus nos surpreende escolhendo muitas vezes aqueles que ninguém dá um crédito. Porque Deus transforma os que se conscientizam que precisam ser transformados e entendem que não conseguirão transformação sem a ação do Espírito Santo. Por isso lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz assim, lá nos dá uma clara definição de alguns escolhidos de Deus. Então presta atenção, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos,
poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Glória a Deus. Esses são quem o Senhor escolhe. Então, amado, não importa o que você fez no passado. Não importa como foi sua vida. Deus tem muito perdão para você. Fala para quem está do seu lado. Deus tem muito perdão para você. Deus tem poder para te transformar a ponto de você quebrar a barreira de dizer para o seu irmão do lado: Deus tem muito poder para você. Amém? Deus tem muito perdão para você. O perdão de Deus é suficientemente grande para te perdoar de todos os teus pecados. E o poder de Deus é suficientemente grande para transformar a sua vida, para transformar o teu interior. Vendo aqui a vida desses homens, voltando para os valentes de Davi, quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei pensando na vida deles. Você fica pensando na palavra e me veio algo que eu fui escrever lá fora, para não esquecer. Esses homens de espírito amargurado, endividados, de baixa estima, e etc. Eles não sabiam aonde eles poderiam chegar. Hoje nós sabemos, hoje nós lemos, está escrito, mas e naquele momento? Eles estavam fugindo, eles estavam se apegando a alguma coisa, né? Tem Davi ali, vamos seguir com Davi, vamos ver o que vai dar a nossa vida, né? Que sorte vai dar? O que não dá é para continuar aqui. Se ficar aqui, nós vamos ser cobrados, não temos como pagar, vamos virar escravos. Era uma situação difícil. Não havia nenhuma perspectiva de transformação, de mudança. E eles estavam ali sem saber, se unindo a um homem que temia Deus. E era o escolhido de Deus. Homens sem nenhuma perspectiva de mudança, de transformação na sua vida. Quando um deles iria imaginar que eles iriam se tornar heróis de guerra? Quando eles iriam imaginar daqueles 440 se levantariam para se tornar um exército de elite de Davi? Queriam prosperar na sua vida, queriam ser reconhecidos pelos seus feitos, queriam se tornar homens confiantes, com fé, acreditando que Deus era com eles, dispostos a darem a sua vida pelos seus amigos, pelo rei, pelos seus companheiros. Já pensou que legal você ter um amigo do seu lado que está disposto a dar a vida por você? Que coisa tremenda. Eram homens assim, totalmente transformados. Quando eles imaginariam, não imaginavam. Mas Deus sabia que eles poderiam ir muito além do que eles imaginavam. Mas isto só aconteceu porque eles tiveram que aprender a confiar em Deus. E a caminhada deles com Davi serviu para que Deus os transformasse em valentes, que eles nunca imaginariam que poderiam ser. Mas isto só entendendo que sem Deus eles eram limitados. Com Deus eles poderiam ir além dos seus limites. Amém? Eles poderiam ir além das suas limitações. Porque, irmãos, um homem, os que esses guerreiros faziam era ir além dos limites que um homem podia conseguir. Eles faziam coisas fora do normal que um homem fazia. Amém? Mas tudo isso confiando em Deus. Entendendo que só Deus podia transformar as suas vidas. E eu fiz até um gráficozinho. Eu coloquei como se a vida deles fosse assim.
Ou poderíamos dizer que a vida deles estava em decadência, sem Deus. E chegou num ponto de ir lá no buraco, que foi a hora que eles fugiram. Vamos embora, vamos fugir, vamos lá para a caverna de Adulão. E se juntou, né? Porque vocês imaginam, esses 400 homens que se uniram a Davi, eles andavam juntos? Não. Eles estavam espalhados por Israel. E eles viram e acabaram se unindo a Davi. Interessante, vai saber se eles não estavam lá, vou até pesquisar sobre isso. Se eles já não estavam no deserto, fugindo de Jerusalém, se eles já não estavam fora da sociedade, porque já não havia lugar para eles no meio da sociedade, por causa do estilo de vida deles, desregrada, né? Ou toda errada, que eles viviam, amargurados de espírito. Homens que talvez gostavam, já preferiam ficar na solidão, até porque não tinham amigos. Mas a vida deles ali, lá embaixo, e naquele momento que eles estão lá embaixo, eles reconhecem, sem Deus não dá mais. Começam a ouvir do seu líder, seus testemunhos, a sua fé em Deus, porque Davi tinha fé em Deus. Ele tinha já o Espírito Santo com ele. Ele já era um escolhido do Senhor. Davi, com certeza, ele já era alguém que adorava a Deus, ele era um adorador, porque quando ele tocava a sua harpa, ele, antes de se tornar um líder do exército, ele já foi chamado para tocar a harpa para Saul. Porque quando ele tocava a harpa, o demônio, já que atormentava Saul, fugia. E a palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Certamente Davi lá com a sua harpa já atraía a presença de Deus, de tal maneira que o demônio não ficava, irmãos. Que não ficava espírito imundo nenhum ali, e Saul sentia alívio. E aquilo passou para os outros homens. E naquele momento esses homens começaram a subir, nesse gráfico. E aí eu me lembrei de uma passagem, que está em Isaías capítulo 55, você pode abrir? Versículo 6. Isaías 55, 6, diz assim: a partir do versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Amém? Deus tem perdão suficiente para perdoar todos os seus pecados. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque aqui a palavra de Deus, já é Deus falando através do profeta, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Aleluia! Então, irmãos, o que eu entendo? Que Deus tinha caminhos e pensamentos mais altos para aqueles soldados, para aqueles homens que não eram soldados, do que eles podiam imaginar. Os pensamentos de Deus para eles eram pensamentos que eles não sonhavam, mas é para levá-los para caminhos altos. Amém? Andar nas alturas com Deus. E é isso que Deus tem para a tua vida. Os caminhos que Deus tem para você, os pensamentos que Deus tem para você, irmãos, é para que você possa ir além dos seus limites com Deus. Deixar o Espírito Santo transformar a tua vida e você ir além. Deixar Deus tratar com você, com o seu caráter, com a sua maneira de ser, reconhecer os seus erros e os seus pecados, e o Deus pode te levar mais longe. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, eu estou terminando. Eu gostaria de orar com todos vocês aqui. Todo mundo aqui que quiser receber uma oração, eu vou orar. Porque da mesma forma como Deus, nos tempos de Davi, pegou homens em aperto, endividados, espírito desgostoso, que eram os amargurados de espírito, de baixa estima, homens que estavam tentando sobreviver, certamente homens que não sonhavam mais.
Homens problemáticos, desprezados e perseguidos, e os transformou num exército de elite, cheios de confiança, corajosos, sem medo de enfrentar grandes batalhas e capacitados para a guerra. Deus pode nos transformar, amém? Deus pode transformar você, basta você ser humilde e reconhecer, pois é Ele que faz, é seu Espírito que faz o que ninguém pode fazer. O que Deus precisa? O que está ali no versículo 6, Isaías 55, que você busque a Deus, que você queira aprender de Deus. E Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E mais um versículo ainda diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16, 9. Glória a Deus. Então, amados, eu vou fazer o que eu senti de Deus de fazer quando eu estava lendo aqui, quando eu estava preparando essa palavra. Eu queria que todos os homens, amém? Todos os homens, eu não vou obrigar que você venha aqui, mas se você quiser receber uma oração pela tua vida, porque você já aceitou Jesus, você já está caminhando com Cristo, não é? Você já entendeu o seu chamado, mas na nossa vida, nós sempre precisamos buscar mais de Deus. De tempos em tempos, às vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis, para Ele nos lembrar de novo. Em algumas áreas da nossa vida, olha, você depende de mim aqui. Porque alguns homens de Deus, eles subiram, eles reconheceram a sua dependência de Deus. Você lê a vida de Saul. O rei Saul, no início da sua carreira, no início do seu ministério, do seu reinado, ele era humilde de coração. Ele reconhecia que precisava de Deus. Ele perdoou seus inimigos, aqueles que zombaram dele. Ele tinha um coração diferenciado. Você vê ali Saul começando, Samuel admirava Saul, de ver como ele era simples, no seu início, mas corajoso, aprendendo a confiar em Deus, fazendo uma limpeza de toda a feitiçaria no reino de Israel. Só que quando ele se engrandeceu, ele gostou da glória e quis pegar para ele. E ali ele foi desprezado. Então ele chegou num momento em que ele não estava mais olhando para o Senhor. Nós precisamos olhar para Deus o tempo todo, amém? O rei Uzias fez a mesma coisa, e vem um versículo que a gente usa sobre Uzias, que ele se ensoberbeceu. E a palavra de Deus nos diz que a soberba precede a ruína. Então precisamos, na nossa caminhada com Cristo, reconhecer sempre. Sempre haverá áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, e só reconhecendo que nós dependemos de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Buscando a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo da nossa vida, para que o nosso relacionamento com Deus não acabe. Amém, queridos? Aleluia. Então eu queria chamar os homens, eu queria orar com todos os homens que quiserem vir, receber uma oração, pedir para que Deus transforme o seu coração, que Deus o capacite, que Deus o ajude a ser curado. Vamos ficar todos de pé. A ser curado da sua incredulidade, dos seus temores. Deixa a luz do fundo acesa, por favor. Isso. Então, meu irmão, homem de Deus, se você sente no coração de receber essa oração, vem aqui na frente. Se hoje aí no seu interior você está olhando, Senhor, tem coisas aqui, olha, que precisam ser curadas. Judas, ele tinha muita qualidade, mas as mazelas não foram curadas. Os seus traumas não foram curados. Se tornaram monstros na sua vida. Ele não se arrependia de nada.
ele não reconhecia muitas coisas. Que o Senhor nos ajude a sermos humildes em todo o tempo e reconhecer, sem Deus eu não sou nada, em todas as áreas da minha vida, na minha vida profissional, no meu casamento, no meu relacionamento com os meus filhos. Sabe, amados, na sua família, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, há momentos em que você vai ter que pedir perdão para sua esposa, falar: eu errei, eu fui soberbo, eu errei porque eu fui grosso, eu errei porque eu queria estar certo na marra. Há momentos em que você vai ter que pedir perdão para os seus filhos, pedir perdão para o teu filho e para a tua filha, porque você foi muito duro quando não precisava, porque você usou da sua autoridade de forma errada, porque você não gastou o tempo com eles que eles precisavam com você, porque você não teve paciência com eles. E isso, meu irmão, nessa hora, você precisa ser humilde. Porque pedir perdão na rua é mais fácil do que pedir perdão dentro de casa. É ou não é? E são os relacionamentos no lar que fazem toda a diferença. Porque se você não estiver bem em casa, isso mexe com toda a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos. Pai Santo, Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é quem escolhe. E o Senhor nos escolheu um dia. O Senhor nos escolheu, Deus amado, para fazermos a tua obra. O Senhor nos escolheu para manifestarmos a tua glória. O Senhor nos escolheu, Deus, um dia, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor tem muito perdão, porque o seu perdão é muito grande, Senhor. A sua misericórdia é muito grande. O seu amor é muito grande por nós. E eu quero pedir nesta noite que o Senhor abençoe os homens que estão aqui, Senhor. Abençoe estes homens, ó Deus. Abençoe estes homens, Senhor, e os ajuda. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, porque eu me incluo nessa oração, a entender em todo o tempo que nós dependemos de Ti, Senhor, na nossa vida. Dependemos de Ti, Senhor, para reconhecermos os nossos erros, reconhecermos os nossos pecados, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor, Deus amado, para reconhecer nossas limitações, para reconhecer os nossos medos. Porque Pedro tinha medo. Em muitos momentos foi medroso, mas se tornou um grande apóstolo de Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a reconhecer, Deus amado, que nós temos limitações nas nossas vidas e que o nosso relacionamento contigo, Senhor, não pode ser só de domingo, mas precisa ser diário. Eu quero pedir isso, que o Senhor ajude os meus irmãos, estes homens que estão aqui, cabeças de família, futuros cabeças de família, que o Senhor os ajude a reconhecer isso todos os dias. Porque, Deus amado, assim como o Senhor fez com aqueles homens que se uniram a Davi na caverna de Adulão, quando eles eram endividados, amargurados de espírito, desgostosos, fugitivos como Davi, e reconheceram, Deus, na sua vida, sua dependência de Deus, o Senhor os transformou em valentes, em grandes guerreiros, em homens corajosos, homens que não negavam a Deus, que serviam ao propósito de Deus nessa terra. Pai, eu quero te pedir isso essa noite, que o Senhor abençoe esses homens, Senhor, que estão aqui, para que eles reconheçam, porque o Senhor é os que o Senhor é que irá capacitá-los para fazerem a tua obra. É o Senhor que os capacita para serem bons pais de família. É o Senhor que dá para eles sabedoria, Senhor Deus amado. É o Senhor que dá para eles a tua simplicidade, a tua humildade. É o Senhor que dá para estes homens, Senhor, sabedoria.
através do Teu Espírito Santo essa noite eu te peço, Deus amado, que o Senhor derrame sobre eles sabedoria do céu, inteligência na vida deles, capacitação, Senhor, que eles reconheçam que eles precisam de Ti para serem santos nesta terra, para resistirem às tentações do diabo, para resistirem, Senhor Deus, às investidas de Satanás na sua vida, com a pornografia, com a prostituição, com o adultério. Que eles sejam homens de Deus, Senhor, na sua casa. Que eles sejam homens de Deus que abençoam a esposa, abençoam os filhos. Que eles sejam homens de Deus no seu trabalho, Senhor, que tenham uma palavra de ânimo, de otimismo, de fé, de encorajamento, Senhor. Pai, faz desses homens, homens que encorajam outros homens a fazerem o que é certo, a se desviarem do mal, a se desviarem do erro. Homens, ó Deus, que não se corrompem. Homens, Senhor Deus amado, que não amam o dinheiro, mas amam em primeiro lugar a Ti. Homens sábios, ó Deus. Homens que quando tem uma falha, ou quando tem uma dificuldade, pedem ajuda. Não tem vergonha de pedir auxílio, não tem vergonha de pedir ajuda para os outros. Pai, levanta esses homens, Senhor, em nome de Jesus. Homens, Senhor Deus, que vão abençoar vidas, Pai. Homens, Senhor, que vão cuidar de vidas, que vão ser exemplos, que vão ter suas famílias como exemplos para outras famílias. Homens que vão cuidar de grupos familiares, ó Deus. Homens que vão pregar o Evangelho, ministrar a palavra, ensinar a palavra para outros homens em nome de Jesus. Homens que respondem ao Teu chamado, o chamado de Deus para as suas vidas. Pai, levanta estes homens, Senhor, com sinceridade, Pai, com a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida deles. Faz na vida deles aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer, Deus. Curar os seus traumas de infância, curar os seus corações, as suas mágoas. Senhor, homens que perdoam, Pai, que não guardam remorso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, bons pais de família, bons cidadãos, bons cristãos nesta terra, homens cheios da Tua presença, homens que buscam a Tua presença todo dia, Pai. Abençoa estes homens, Senhor. Pai, derrama a unção que só o Teu Espírito Santo pode derramar sobre a vida deles. Ajuda-os a buscarem a Ti, Senhor. Senhor Deus, e leva-os, ó Deus, para andarem nos Teus caminhos, Senhor. Senhor, cumpre na vida deles os Teus pensamentos, ó Deus, que são mais altos que os pensamentos Teus. Ajuda-os a irem além dos seus limites, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre eles capacitações sobrenaturais. Derrama sobre esses homens os dons do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa estes homens, Senhor, de uma forma especial. É o que eu te peço essa noite, no nome de Jesus. Abençoa suas famílias. Abençoa as mulheres que estão nesta igreja, Senhor. Abençoa estas mulheres, estas jovens, estes jovens, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua capacitação, com o entendimento, da mesma forma, Senhor, de que, Senhor, é o Senhor que transforma nossas vidas. Quando nos colocamos nas Tuas mãos, é o Senhor que transforma o interior, o coração delas, é o Senhor que cura, Senhor Deus, as suas vidas, das frustrações, das decepções, é o Senhor que as cura, Senhor Deus, dos traumas, Senhor, é o Senhor que as cura dos abusos, das ofensas, dos maus tratos, é o Senhor que traz cura nas suas vidas, aleluia, e faz delas mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, cheias do poder, cheias da Tua glória, Senhor Deus amado, para manifestarem a Tua glória nesta terra, Senhor, em nome de Jesus, para irem além dos seus limites, ó Deus. Pai, abençoa estas famílias, Senhor. Cumpre Teus propósitos na vida de todos esta noite. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar a alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida hoje para Jesus Cristo. Levanta sua mão bem alta aí, do seu lugar. Se há alguém essa noite que quer entregar a vida para Jesus, faz assim. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar.
Aleluia. Deus é bom.